falam português. Nós estamos já online nesta que é a sessão de apresentação de informação, a conferência de imprensa para a comunicação sob a submissão de um caso de uma comunicação à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos em Banjul, na Gâmbia. Infelizmente, não podemos fazer esta conferência de imprensa presencialmente, estamos distantes. Quem nos vai guiar ao nível desta conferência de imprensa é o companheiro Donald, a partir de que representa a PALU, que é a Pan-African Lawyers Union, a União Pan-Africana de Advogados, que é quem nos representa neste caso, quem nos assiste neste caso. Como diferentes movimentos, como cidadãos, como indivíduos preocupados com a situação de Moçambique, nós fizemos hoje uma apresentação de um caso, comunicação, à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, em Banjul, na Gâmbia. Moçambique ratificou a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, nos termos do qual, olhando para o seu artigo 17, se comprometeu a realizar eleições livres, justas e transparentes. E por isso, como cidadãos, parte desta Carta Africana, mas também como parte de todos os instrumentos internacionais de que Moçambique é signatário, resolvemos interpelar estas instituições para que Moçambique se conforme com os instrumentos de que é parte. Ainda que sejamos céticos em relação a estas instituições, é nosso dever, é nossa obrigação, mas também é nosso direito de as interpelar como contribuintes, mas, acima de tudo, também é para nós importante refletir que o que está em julgamento não é a validade das eleições moçambicanas, mas também a validade das instituições internacionais, das instituições africanas, das instituições regionais, para resolver, para intervir nos problemas que os seus instrumentos se propõem a resolver, de modo a prevenir que os cidadãos tenham que usar mecanismos que não são constitucionais ou que são à margem dos instrumentos de que são signatários. O Donald e os companheiros Wilker, o Edson, as outras companheiras, poderão com muito mais profundidade referir o que é que nós temos nesta comunicação, neste caso, qual é a mensagem que nós efetivamente partilhamos através desta intervenção. O que podemos referir neste momento é que nós solicitamos expressamente à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos que submeta esta comunicação ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos em Arusha, Tanzânia, uma vez que, com o Estado moçambicano, nós não depositamos a declaração de aceitação para que os cidadãos moçambicanos possam ir diretamente ao Tribunal Africano. E por isso também solicitamos à Comissão que informe imediatamente ao Presidente da Assembleia de Chefes de Estados e de Governo da União Africana, Cimeira da União Africana, ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana, ao Conselho Executivo da União Africana e ao Presidente da Comissão da União Africana. Sem mais delongas, eu iria convidar a si, Donald, e no fim poderemos com mais facilidade agradecer a todas e todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente para que este sonho se tornasse realidade, que são muitos atores moçambicanos que apoiaram a sociedade civil, que apoiaram aos cidadãos, ativistas políticos e sociais, aos diferentes, também devemos agradecer aos diferentes atores políticos, incluindo partidos políticos, que contribuíram bastante, incluindo com informação, para que se pudesse interpelar estas instituições, tendo esgotado todos os recursos internos. Então, Donald, thank you so much. Thank you to Palu. And I will welcome you to make your intervention and to share with us what are we dealing with and what can Mozambicans expect.
Okay, thank you very much, Quiteria, and thank you very much to all the other colleagues who are on the call, both the colleagues that we have worked with to prepare the case that we have filed, but also the people who have turned up to participate in this international press conference, both on Zoom and on Facebook and so on. As Quiteria has said, my name is Donald Dare. I am the Chief Executive Officer of the Pan-African Lawyers Union. We are based in Arusha in Tanzania, but we cover the whole continent from here. As Quiteria said earlier today, Tuesday, 14th January 2025, we filed a communication, a case at the African Commission on Human and People's Rights, which is based in Banjul in the Gambia, complaining about the multiple violations of human and people's rights that surrounded the 2024 elections in Mozambique. A short while ago, the Executive Secretary of the African Commission on Human and People's Rights, Ms. Abiola Idowu Ojo, has already acknowledged in writing the receipt of our case. In this particular case, PALU is representing a wide range of Mozambican democracy and human rights activists, coalitions for human rights, coalitions for the democracy and election observation. These are people who participated very actively and monitored and observed every process in the electoral cycle, starting from voter registration till the counting and the transmission of results and the deliberation of the Constitutional Commission. So in the course of their work, these activists, these organizations, these coalitions collected a wide range of evidence of several violations of electoral law, of the Constitution, and of human rights of Mozambicans. In our case, we have requested the African Commission in Banjul, the Gambia, to very quickly refer this matter to the African Court on Human and People's Rights here in Arusha in Tanzania. We have also requested the, yes? Should the translator make the translation so that... Okay, she can do that. I will also send it to you on WhatsApp so it's easy for the translator to see what I've written down. Okay. But yeah, I can take a break and she can translate till there. Para Sarita? Ou Casimiro, não sei qual dos dois. Boa bem. tarde. Eu pedi... Ok, Casimiro, eu pedi para... Vamos a isso, professora. Ok, começa então, Casimiro, e peço ao Don para partilhar o texto, porque assim vai orientar, porque ele disse muita coisa que é difícil de resumir. Don, can you please share the paper so that we can guide ourselves on that? Because you have said a lot. Casimiro, my colleague, is going to try to summarize, but we might leave something out. Casimiro, over to you. Don, please send us the paper. Yes, I've sent it. On Signal and also on email. Paula, podes, por favor, partilhar com a Sarita? If you don't mind, Don, can you just sum up what you have said? Because we couldn't memorize everything you said. And then if you could say in short slots so that we can interpret. Okay. So I can start again and say that earlier today, we filed a communication at the African Commission on Human and People's Rights in Banjul, the Gambia. Nós submetemos hoje uma carta em Banjul, Gâmbia, uma petição. Yes.
And this case is complaining about the entire election in Mozambique in 2024. E esta carta é sobre as reclamações relacionadas com as eleições que decorreram no ano relacionadas às eleições, as últimas eleições que decorreram em Moçambique. Okay. And the African Commission in Banjul, the executive secretary, has already written to confirm that she has received our case. O secretário executivo em Baju leu e reagiu à nossa carta, que já recebeu a mesma. Yes. And in that case, we are representing a wide range of Mozambican activists as well as coalitions and the Election Observations Group. Esta carta espelha as reações de várias coligações e vários grupos que estiveram na observação das eleições em Moçambique. Okay. These activists and organizations observed the entire election process, right from voter registration until the final decision of the Constitutional Council. Esses observadores e ativistas observaram as eleições desde o registro e até a divulgação dos resultados pelo Conselho Yes. Constitucional e a validação pelo Conselho Constitucional. And therefore, they have collected a wide range of evidence of violations of the Constitution, of the law, and of human rights throughout this electoral process. E recolheram várias evidências relacionadas com a lei, com a Constituição, que foram violadas neste processo eleitoral. Okay. So this is what we have brought to the attention of the Commission. Esta é a questão essencial que nós submetemos à atenção da comissão. And we have requested the Commission to refer this matter to the African Court on Human and People's Rights, which is based in Arusha, in Tanzania. E nós sugerimos ou pedimos à comissão para que encaminhasse este caso para o Tribunal Africano baseado em Arusha. We have also asked the Commission to issue provisional measures, that is urgent measures, stopping the swearing in of the President Daniel Chapo or stopping recognition of this president at the African Union. E nós pedimos a adoção de algumas medidas para gerir esta situação, impedindo a tomada de posse do presidente Daniel Chapo ou o seu reconhecimento pela União Africana. Okay. We have also requested the Commission to immediately inform the following high authorities of the filing of this case. E nós pedimos à comissão para que informe as mais altas autoridades sobre a submissão deste caso. One, the chairperson of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union. Primeiro, o presidente da comissão e também da referência dos chefes do Estado e governos. Two, the African Union Peace and Security Council. Através do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Three, the Executive Council of the African Union, that is all the ministers of foreign affairs. E através do Conselho Executivo, que é composto pelos ministros dos negócios estrangeiros. And four, the chairperson of the African Union Commission, that is the head of the secretariat. E também o presidente do Conselho da União Africana, que é o responsável neste caso. Okay. We have also asked the Commission
to proceed in a very expedited manner, in a very quick manner, to hear this case. E nós pedimos à comissão para que acelerasse esta questão, este caso. Okay. So even as we wait to hear from the commission, we believe that there will be Enquanto consequences to our filing. Enquanto esperamos ouvir o posicionamento, virão certamente algumas consequências resultantes da nossa submissão. And this is both legal consequences and political consequences. Serão consequências legais e consequências políticas. So the truth of what happened in Mozambique in 2024 must come out, and there must be consequences. E a verdade sobre o que aconteceu em Moçambique em 2024 terá suas consequências. Okay. And finally, I would just like to assure you, the people of Mozambique and our colleagues, the human rights activists, that you have the full solidarity and support of the Pan-African Lawyers Union. E queria garantir aos ativistas moçambicanos e a todos os demais que terão um grande apoio do grupo da Associação dos Advogados. Thank you. E muito obrigado. Bom, muitíssimo obrigado, Don. Thank you so much, Don, for your explanation. Vamos agora à sessão de perguntas e respostas acerca deste processo. Para quem tiver alguma questão adicional, por favor, esteja à vontade. Acho que a equipa técnica também vai nos ajudar neste quesito. Temos também o chat para que nós poderemos, através do mesmo, aproveitar essa ocasião e responder. Estejam à vontade. Já vejo a Kátia Magaia disponível. Por favor, Kátia, depois seguirá o Celsius para o efeito. Temos a Kátia Magaia, o Celsius, depois o António Leão também poderá fazer parte. Kátia, por favor. Ok. Eu estava. Boa tarde. Boa tarde, é o Oséias, é isso? Boa tarde, sim. Desculpa, é que de repente vi outra pessoa e tal, não sabia que era eu. Sim, mas minha pergunta é, uma vez que hoje estamos no dia 14 e a posse está marcada para amanhã e o dia já se vai, então eu estou meio que apreensivo, uma vez que o painelista, esqueci o nome, o CEO, ele disse que haverão algumas medidas que serão tomadas. Eu gostaria de saber primeiro, se ainda vai a tempo, segundo, se quais poderiam ser que que poderiam ter efeitos, né, efeitos de impedimento total dessa tomada de posse, visto que é injusta, é uma tomada de posse injusta e ilegítima, ainda que seja de alguma forma legitimada, é ilegítima, é injusta e é uma tomada de posse sobre os nossos ossos. Então, eu gostaria de saber quais são as medidas que já deveriam estar, não é, a vir à tona a essas alturas. Obrigado. Muito obrigado, Oséias. Thank you very much, Oséias. Thank you, Don, for... Rita, sorry. Acho que a Consegue Sarita quer ouvir-me? traduzir. A traduzir Eu Consegue não sei se- ouvir-me? Sim, eu não sei se faremos no sistema de 5 questões, depois vamos sim. responder essas 5 questões para ser um pouco mais Ok, flexível. pode ser. Eu posso lhe auxiliar também nesse aspecto em ir à vontade. Ok, ótimo. Então, podemos passar para a próxima, acho que a Kátia.
A Cátia ou alguém que a produção conseguir puxar, Alô? fica à vontade. Neima. Boa tarde. Yes. Ok, farei em português a questão. Não ia fugir muito da questão que foi colocada agora. Não obstante, eu gostava de saber qual é o lead time ou em quanto tempo teremos uma resposta sobre o pedido que foi submetido, visto que a tomada de posse está agendada para amanhã. Não sabemos se essa petição já por si só inibe ou faz com que não seja possível haver ou acontecer aquilo que é a cerimônia de tomada de posse. Então, minha questão está mais em torno dos timelines para execução ou resposta daquilo que foi o pedido feito pela equipa de Arusha. Obrigada. Muito obrigado. Vamos à próxima questão. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ali. Fala ali na Cala. Sim. Manda vir ali. Sim, eu gostaria de saber, assim que já se tomou a posse ontem dos deputados da Assembleia da República, do Podemos, sabendo que o Podemos estava com o Venâncio Mundial. Assim, nós que somos o povo que votamos no Venâncio Mundial, como é que vamos ficar sabendo que eles já foram tomar a posse e o Venâncio Mundial está por aí? O que nós vamos fazer? Ok. Muitíssimo obrigado pela questão. Vamos à próxima. Penúltima. Alô. Muito boa tarde. Boa tarde, Simba. Muito obrigado, Dr. Wilkins. Diga-me. Simba? Que já Alô? não está. Alô, consegue me ouvir? Sim. Diga-me, Dizia Simba. que o documento já submetido, em espécie de podemos chamar do contencioso, diz que vai haver consequências legais e talvez podemos também esperarmos consequências políticas. Em linhas gerais, nós já temos alguns processos, ou seja, procedimentos administrativos já estará levado a cabo ao nível nacional, que como referiam os demais, que são os procedimentos administrativos, por mais que estejam lá entidades ou instituições que são do Estado moçambicano, não são legítimos, não são legais, e como consequências políticas, como é que como é que podemos dizer, como é que os órgãos colegiais, assim como os representantes destes órgãos colegiais, vão levar a cabo as consequências políticas para sancionar aqueles que são os órgãos que hipoteticamente são assumidos como órgãos que legitimam esses fraudes e massacre de pessoas ao nível de Moçambique. Ok, muito obrigado. Alcântara, esta é a última para esta primeira volta. Depois o Dono vai responder, depois voltaremos às questões. Alcântara, por favor. Sim, boa tarde. Desculpa, não sei se conseguem ver. Perfeitamente, Alcântara. Diga-nos. Bom, eu vou fazer uma questão um bocadinho anterior a essas que estão sendo colocadas, porque eu sabia que, em primeiro lugar, tinha sido submetido na África do Sul, acreditava-se que a África do Sul poderia ser a nossa porta para fazer chegar ao Tribunal Africano. E depois apareceu a solidariedade do qual gostaríamos de saber qual é que foi a resposta que nós tivemos da África do Sul relativamente aos instrumentos que nós submetemos. Ok. Muitíssimo obrigado. Eu acho que esta última questão eu é que respondo, mas poderíamos começar com as questões. Sarita, eu acho que já podemos. Okay. Don, the first question has to do with the fact that the new president will be sworn in tomorrow. He will take office tomorrow. And as such, you have mentioned the number of measures that the African Commission is intending to take, and the question raised by the Osias was to what extent those measures will come
on time? Won't it be too late considering that the president will be taking office tomorrow? And what will be the likely effects of any decision that that may come from Arusha, considering that the process has been unfair, and what can the Mozambicans expect of such measures that may be coming too late? Shall I move on to question 2? Yes, you can move on to the next question. I'm writing them down. Okay, that's great. Neyma's question, the second question was similar to the first speaker's question, and she wanted to know what can we expect, when can we expect a resolution? Her question was more framed in terms of time, a time frame. Which dates, when can we expect an answer from from Arusha? Question number 3. The Podemos MPs took office yesterday, as you already know, but the people did not vote Podemos. The people voted for Venancio Mondlane. And how is the fact that Podemos MPs took office be considered as fair and representing the will of the people? Question number 4. The document submitted was a litigation, a dispute to the results of the elections. And we believe that there are going to be legal and political consequences as a result of the petition that was submitted to Arusha, and not to mention administrative consequences. In terms of political consequences, Don, what kind of sanctions would we expect to be put on those people who are responsible for the crimes and the violent acts committed against the people? The last question by Alcantara had to do with, he mentioned that initially the case had been submitted to South Africa, and later on it was moved on to Arusha. Which answer, if any, did we get from South Africa? And I believe that Wilke is going to respond the last question. And Wilke, come in case I may have omitted anything. No, it's all. I think it's all. Thank you so much. So Don, you can answer the question, please. Yeah, sorry, I was speaking when I was muted. On the question of whether it will be too late for Mozambique, one, I agree that the chances of stopping the swearing in of the president tomorrow might be slim, but there are still chances of stopping the recognition of this presidency and on this government at the African Union level. Em relação I don't know à whether... primeira questão, a questão que me levanta em relação se terá tarde para a resolução desta questão, sim, de facto, tendo em conta que o presidente eleito irá tomar posse amanhã, mas não será tarde para impedir o reconhecimento do mesmo pela União Africana. Okay. If you look at the practice of international courts, by their very nature, they don't move quickly. They move slowly, sometimes running into years, maybe even 2 or 3 years. Se estão a par das práticas do Tribunal Africano, os casos não são resolvidos de uma forma muito rápida, têm o seu tempo, podem levar 2 a 3 anos. Okay. But what we call provisional measures
or urgent measures, these ones sometimes the courts can issue urgently, and that is why we have included a request for urgent measures in our case. Para tomada de medidas urgentes, essas são emitidas algumas decisões de forma também urgente. Por isso, a nossa petição foi submetida em ordem de emergência. And that is why we are pushing for non-recognition by the AU, because a government, when it is not recognized by fellow governments, then it can't really work. Por isso, nós fazemos pressão para que essa resolução, essa decisão seja emitida e, como sabem, se os governos não são reconhecidos pela União Africana, não podem funcionar. Okay. So that we push both legally and also politically for the African Union and also SADC to come and engage not just the political actors in Mozambique, but also the people of Mozambique with regard to the future of Mozambique. É por isso que nós fazemos uma grande pressão em relação à União Africana, não só, bem como a SADC, para que possa se engajar como um ator relevante neste processo, também com os moçambicanos. Okay. And on the issue of the consequences, especially of the violence and the killing, part of what the case can do, it can enable us to bring out the evidence of who did what, and then the African court or the African Commission can order for there to be investigations and prosecutions within Mozambique. Em relação à questão que tem que ver com as violações e os assassinatos, o tribunal irá tentar mover este caso por forma a avançar com algumas investigações para que se saiba quem as cometeu e que possa ser legalmente responsabilizado. And it is important to have an international court that can listen to us, because sometimes we know within our own countries, the police and the security services are part of the problem, and therefore they will not investigate or prosecute. E, como sabem, é preciso que nós tenhamos um tribunal internacional que nos possa ouvir e bem sabem que a polícia e os serviços de segurança fazem parte do sistema e poderão não levar este caso a bom termo. Okay. So where the problem has reached in Mozambique now, it could very well be that we can't have satisfactory solutions in the short term. Therefore, we must be prepared for a long struggle, both in courts, but also in the political avenues of SADC, of AU, of UN. Tendo em conta o nível em que esta situação atingiu em Moçambique, temos que ter em mente que não vai ser resolvida num curto espaço de tempo. É preciso que possamos trilhar outros meios, como, por exemplo, a União Africana, a SADC e também as Nações Unidas. Okay. I think the other question about South Africa, but also about the Podemos members of parliaments, maybe I can leave to my colleagues, Wilka and the rest. A outra questão que tem que ver com a pergunta levantada sobre a África do Sul e também sobre o Podemos, eu passo esta questão para os meus colegas para que possam elaborar sobre a mesma. Thank you so much, Don. Muito obrigado, Don. Respondendo a esta questão, começo com a resposta do Alcântara, que falava sobre a África do Sul. Acho que nós já tínhamos até feito menção que nós submetemos o processo à África do Sul, mas submetemos também o processo aos outros atores a nível da comunidade africana. Poderia ser um Estado a interceder em nome da sociedade civil moçambicana, mas também poderia ser uma organização
a interceder pela comunidade, pela sociedade civil moçambicana. E desta feita foi mesmo uma organização da sociedade civil, que é a PALO, que tem o estatuto de observador junto à Comissão Africana dos Direitos Humanos, para que pudesse interceder sobre o caso de Moçambique. Poderia ser um outro ator, mas desta feita foi muito mais flexível e agradecemos imensamente a Paulo nesta órbita para poder interceder pelo caso de Moçambique. A África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa foi questionado em sede daquela que foi um dos aniversários do ANC na passada semana sobre o caso de Moçambique e afirmou que estava atento ao que ia se passar, que recebeu a carta passada pela sociedade civil moçambicana e que juntamente da SADC também estavam à procura de algumas soluções para efeito e que iria se mandar uma delegação para participar neste que é o processo de diálogo em Moçambique, e tem isto como prioridade porque a África do Sul também tem os seus interesses em garantir essa estabilidade. Um outro aspecto também que foi levantado na ocasião é que ele poderia não participar na tomada de posse, está confirmado, o presidente Ramaphosa não irá participar neste processo de tomada de posse, mas é mais ou menos em volta disso para dizer que o caso não está isolado, ainda não temos uma resposta formal, mas claramente batemos todas as portas e a primeira porta que nos abriu foi a que nós avançamos e poderia ser um outro ator a nível nacional. Agora, quanto à questão do Podemos, o que é que se pode fazer é esperar e verificar de que forma estas consequências políticas que o Don esteve aqui a fazer menção, não só jurídicas, mas políticas, então esteve aqui a fazer menção, poderão impactar em sede própria. Nós estamos a falar agora na questão do não reconhecimento, por exemplo, que é um dos aspectos que pode aqui ser levado em conta e é algo de caráter urgente. Como muito bem também, posso estar a repetir, mas muito bem fez menção, Dona, nós temos duas componentes. Os processos, geralmente, quando são submetidos, podem levar a meses, anos, a nível deste organismo, mas como pedimos num caráter urgente e atendendo e considerando a situação atual de Moçambique, não só a nível política, mas também a nível social, pode ser tomada em prioridade e esta prioridade, acima de tudo, pode trazer essas consequências positivas que nós todos esperamos, que é a adulação de todo este processo. Eu acho que agora vamos passar para as outras questões. Vamos a três questões a nível das pessoas que quiserem falar cá, mas depois vamos passar para as outras questões que nós temos também no nosso chat box. Por favor. Produção, acho que podemos. Boa tarde. Não sei se consegue ouvir. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Sim, só tenho uma questão para Paulo e a mesma está relacionada com casos de sucesso. Vejo que a Paulo foi estabelecida em 2002, basicamente tem mais de 2 décadas de atuação. Então, gostaria de saber da Paulo se existem casos de sucesso das petições que são submetidas, por exemplo, que o Dr. Wilker Dias disse que procurou a Paulo para dar suporte, se existem casos de sucesso, alguma instituição que tenha submetido algum documento e as pessoas implicadas foram condenadas, se não houve reconhecimento dos resultados ou foram cancelados os resultados, ou algum outro, uma outra implicação jurídica negativa para o país ou para os indivíduos que são prevaricadores. Obrigado. Obrigado. Acho que podemos passar para uma outra questão. Olá, boa tarde. Espero que consigam me ouvir, por favor. Perfeitamente, Valcir. Vai em frente. Bom, Dr. Wilker, ouvi cá dizer do painelista que, de fato, as respostas da União Europeia não são mesmo de curto prazo. Africana. Exatamente. Então, eu gostava de saber deles se, caso eles tenham uma resposta do não reconhecimento dos resultados, eles
o regime pode vir a sair do poder. Por que que eu digo isso? São muitos irmãos que até então estão a morrer, então nós precisamos de uma resposta urgente. Então, Muito obrigado, Valcir. Uma questão pertinente. Vamos a mais uma questão. Boa tarde. Não Sim, sei se conseguem Vitorino? ouvir. Sim. Perfeitamente. Eu estive a analisar bem casos anteriores ou decisões, né, de casos submetidos ao Tribunal Africano e fiquei com a impressão de que normalmente o Tribunal passa recomendações e que cabe a cada Estado seguir ou não, né, que nem algumas resoluções, por exemplo, a Ruanda e alguns outros países. Então, eu queria perceber, normalmente, não havendo uma forma direta de enforçar dentro, né, de cada Estado, sendo que cada Estado é soberano, por exemplo, quais é que são as consequências de um Estado não seguir aquilo que é uma sentença do Tribunal Africano, não é? E se existe, quer dizer, se o Tribunal em si tem mecanismos de tentar desencorajar esse tipo de coisas, ou talvez pode resultar em algum incumprimento e simplesmente esse Estado talvez possa ser isolado diplomaticamente ou em termos, quer dizer, similar a algumas outras questões, era só para tentar perceber até que ponto o Tribunal Africano tem a capacidade de enforçar dentro de um Estado aquilo que são as suas sentenças. Ok. Muitíssimo obrigado. Eu acho que podemos fazer o seguinte: vamos a mais uma questão, e porque também o tempo já foge, vamos a mais uma questão aqui e depois o resto das questões serão mesmo no chatbox. Podemos ir a mais uma. Boa tarde. Boa tarde, Alfredo. Diga-nos. É assim, estamos num momento meio atípico, não é? A grande preocupação neste momento são as mortes que estão a ocorrer porque o povo já atingiu o seu auge. Então, alguns estão a ser suicidas, porque afinal de contas são 50 anos de sofrimento. Então, nessa senda, qual é a possibilidade, não é, de a União, neste caso, essa organização que não tenho em mente agora, pode nos fazer em recomendar o regime, não é, para que não se faça nenhum empossamento amanhã, de modo a se apurar alguma verdade, no sentido de pôr esse país, quer dizer, garantir aquilo que é a segurança do povo, porque amanhã eu acredito que há muita gente que está exausto, que vão se fazer à rua, vão fazer isso, mas aquilo, então são vidas que vão ir embora. E não só. Quanto tempo se leva para se reconhecer um Estado? Neste caso, esse Estado, esse regime que vai de novo dar continuidade, quanto tempo leva para ser reconhecido a nível da União Africana? Obrigado. Muito obrigado. Eu tinha dito que era a última, mas eu quero pedir à produção para puxar o senhor Antônio Leão. Senhor Antônio Leão, se puderem, eu quero pedir para puxar o senhor Antônio Leão para poder aqui intervir, e será a nossa última questão. Hello, O senhor Antônio Leão. hello. Alô, doutora Marina, é isso? Sim. I can speak in Doutora Marina. English because I think we have an Okay, English you can speak interference. in English. Okay, I can speak in English. Yes. Well, I heard what Dawn was saying, and my questions are maybe different from the rest of the people. I'm a diplomat, so I'm a little bit very much informed about how these processes take place. And maybe someone could translate to the couple of people that were making a couple questions that I might be able to clarify. So you have submitted, you have filed to the African court, but it does not mean that you will have positive feedback. I think this is very important to clarify, because once this is said, you spark a certain type of hope and expectation to the public that in the end might
or might not come. It is very important not to put out there implicit decisions that are not or are non-existent. Please, this is a responsibility that all of us have when we intervene in a webinar or when we're speaking to the public. This is a suggestion. I am a diplomat. I have seen similar processes and cases, and I would like, just as a matter of advice, it's very sensitive because I came into this webinar not knowing exactly what to expect. And I understand it was filed, the case against the current government in regards to the alleged fraudulent electoral process. So we need to actually call it like that. Now, my two questions would be, the first one, considering that Mozambique is a sovereign country, to what extent is the expectation that the African court can have any interference in the case of internal matters? If we are all aware of how it works, please take notes. I would like to be very well clarified about this. We have internal matters. This is still considered an internal matter. How are we expecting that this court is going to have a direct influence in a decision that has been made by the constitutional court of a sovereign country? As we all know, the Constitution Court decisions are irrevocable, and there is no means as far as international laws that can be reversed. I would like to understand on what extent is that is being requested, what exactly it is that we can expect from this perspective that you guys are bringing here. The second question would be, what are we filing for? Is it for the fraudulent elections, number one, or is it for the violence that has been portrayed by the police as a result of the protests that happened following to these elections? Which of the two is exactly that we are trying to get a position here? And it is also important to clarify that any decisions that are going to be made by an African or international court don't necessarily mean that the sovereign country is going to be acted upon. Please clarify this and let us not spark any hopes of things that we are not going to have, that in the end will even result in a worse situation that we're already experiencing in Mozambique. Thank you. Muito obrigado. Daqui falou a Marina, ela que diz ser diplomata. Em poucas palavras, falava sobre a questão das expectativas que poderia-se até não ter essas expectativas ou grandes expectativas em torno deste assunto. Eu acho que o Don vai fazer uma explicação muito melhorada. Foi tanta coisa que aqui esteve a falar, mas tem um outro ponto que esteve ligado aos problemas internos e como esperar que o Tribunal Africano tenha alguma influência na tomada de decisão face aquela que foi o posicionamento do Conselho Constitucional, neste caso concreto, e considerando ser um problema interno e com a questão da soberania, como esperar que este tribunal possa ter alguma influência. Mais ou menos aquilo que vai ao encontro do questionamento levado a cabo pelo Vitorino, que também colocava a mesma questão, até que ponto pode haver esta intervenção muito mais profunda. Também esteve aqui a questionar sobre a questão faço a repetição, sobre o que é que de fato está aqui a invocar ou a submeter.
que está ligado às fraudes, se é a violência policial, atendendo e considerando o aspecto soberania dos Estados, é importante que se leve muito para o apeito a essa questão. Acredito que o Don poderá responder a estes pontos. Eu vou passar a Sarita. Sarita pode, acho que Não, traduzir. antes de Sarita, a Wilker tinha chamado alguém e ainda não deixou falar. O Antônio Leão, eu não sei se a produção vai conseguir puxar, porque tínhamos solicitado antes da Marina, mas não se conseguiu. Não sei se agora se conseguir puxar o Antônio Leão, que é a nossa última intervenção para já. Antônio Leão, não sei se a produção consegue. Caso contrário, vamos avançar. Parece que ele não consegue entrar. Don, the first question that was raised just a while ago had to do with the fact that the PALO, the Pan-African, the PALO was established in 2002. And can you share with us any documented success stories, success cases, if those African states that had been involved were ever condemned, were ever brought to the justice? This is question number one. Question number two, the African Union, question number two had to do with to what extent the African Union is going to be able to respond in a short and immediate time to the case that was brought to you, because as you mentioned earlier, these cases usually take time, and in our case, this is an urgent case. To what extent can we expect an urgent resolution? Question number three. I was analyzing previous similar cases in Africa, for example, Rwanda, and where the court decides on one thing, but we see that the countries go about doing their own things. What are the consequences of a state failing to follow the decisions or the sentences of the African court? Does the court have any mechanisms? To what extent the African Tribunal has the capacity to enforce its decisions and sentences? Question number four. This is a very atypical and concerning period that the country is going through, especially due to the major concerns that involve deaths. People become like suicidal in a way, and after all these 50 years of suffering have led the Mozambicans to this despair. To what extent can you recommend or advise the government, the Mozambican government, not to take office, not to swear in the new president tomorrow? How long does it take for a state to be recognized at the level of the African Union? Wilker has commented on the questions, on the issues that were brought up, were raised by Marina, but essentially she highlights, and I think she was speaking Portuguese, so English, I don't need to, but it was about the need not to raise expectations. And I will stop here. Thank you. Okay, so is it over to me now? Yes. Okay. Okay. I think I want to start by restating, and I did state this earlier, that international courts do not move quickly. One. Eu gostaria de There começar is por sublinhar, e havia dito logo no início, que os tribunais internacionais não reagem de forma rápida. Yes.
there is no guarantee of success and there's no guarantee of speed. Não há nenhuma garantia de sucesso e também não há nenhuma garantia de não sucesso. And I think I also highlighted when I spoke before that we must bear in mind that we are probably in for a long struggle. Success or results will not come immediately. So we must prepare to remain active and to remain energetic. Eu disse que estamos diante de uma luta longa e temos que estar ativos e preparados. And that we must work with both legal action and also political action to try and increase our chances of progress. E nós temos que tentar de todas as formas de ativar a nossa luta legal e a nossa luta política para alavancar as chances de melhor resolução. And to state that all courts, both national courts and international courts, ideally they give decisions based on the facts and the evidence placed before them. Todos os tribunais, sejam nacionais e internacionais, têm os seus vereditos com base nas evidências. Okay. E nos fatos. And based on the decisions that they give, implementation is up to the political powers under which they operate, be it at the national level, be it at SADC, at African Union or UN. Depois do veredito, a sua implementação depende muito mais da vontade política no âmbito da sua atuação, seja a nível nacional, a nível da União Africana, a nível da SADC, bem como ao nível das Nações Unidas. So, for instance, an international court can order a change of the constitution, a change of laws, a change of policies, or a change of procedures. O Tribunal Internacional pode ordenar a alteração das leis, a alteração da Constituição, a alteração de procedimentos. Yes. And in the case of Africa, and in the case of elections, the African Court has pronounced itself on various elections issues concerning Tanzania, Côte d'Ivoire, Benin, and others. Em relação ao Tribunal Africano, no que diz respeito às eleições, já teve vários pronunciamentos em relação às eleições na Tanzânia, Costa do Marfim e outros países. So indeed, despite the argument of sovereignty, the African Court has oftentimes ruled and found that even the highest national courts were wrong on points of law or points of fact. Embora tenha-se mencionado essa questão da soberania, o Tribunal Africano ainda assim teve vereditos que foram pronunciados apesar de os países terem a sua soberania. And what we have found is in many instances for victims, even if there will be no compensation or no change, it is important for them that the truth comes out and the truth is recognized. Por mais que não hajam compensações, não hajam numa resolução tal como nós esperamos, mas é preciso que a verdade venha à tona. Okay. And just to say that, yes, sometimes the states don't implement, but sometimes they also implement based on a range of factors. Por vezes, alguns estados não implementam os vereditos, mas por vezes o fazem. Isto depende de vários fatores. In this case, we are filing both for the fraudulent elections
and for the violence that accompanied the entire election exercise. Neste caso em concreto, o caso que foi submetido no tribunal tem que ver com as eleições que foram fraudulentas e também pelo nível, pelas violências ou violações pós-eleitorais. And in many instances, we have found out, especially with regard to the violence, that national level officials will not investigate or prosecute. So this is the only chance at getting the truth out. Em muitas instâncias, esta questão da violência, ao nível nacional, as investigações não irão decorrer, por isso que deve ser submetido a outras instâncias. Yes. So it is still important to bring out this evidence because sometimes this kind of court can then choose to refer the matter either to another national court or even to the International Criminal Court if they want. Daí que é importante submeter esses casos, porque os tribunais podem referir estes casos para os tribunais nacionais ou para os tribunais internacionais, assim que se achar relevante. Yes, and the evidence of commission of electoral offenses, but also crimes, can also be tabled before other governments, African and non-African, for sanctions, including diplomatic bans and freezes of assets. Esta questão da violência e a questão das fraudes devem de facto prosseguir e podem ser, e crimes eleitorais e pós-eleitorais devem avançar porque esses crimes podem ser sancionados, como também podem existir alguns países podem ser banidos. Okay. As for asking whether there have been any examples of success or changes caused about by investing in bodies like the African Union, SADC, and so on, no que diz respeito à questão que levantou sobre casos de sucesso na submissão de casos no tribunal ou na União Africana, I can give two. I can give Kenya in 2008, where the African Union came in, even though the Kenyans, some of them did not want, and it imposed a transitional government of national unity, and among other things, ended up with a brand new constitution. Posso dar um exemplo de Quênia em 2008, onde a União Africana tomou algumas medidas e, como resultado, houve imposição de governo de unidade e também da mudança constitucional. Okay. I can also give the Gambia in 2017, where ECOWAS and the AU were able to act resolutely and removed President Yahya Jammeh, even though he tried to bring questions of sovereignty. Outro exemplo que posso partilhar tem que ver com a ação em 2017 da CEDEAO e da União Africana, que agiu para remover o presidente Yahya Jammeh, embora tenha alegado questões ligadas à soberania. We can go into more details on what are the factors that led to this, but that looks like it will require an entire workshop by itself. Eu poderia partilhar mais detalhes sobre os fatores que levaram para esses casos de sucesso, mas isso iria exigir de nós mais tempo durante este workshop. So I just reiterate that it is not easy, but it is possible to cause change, even if it takes some time.
eu gostaria de reiterar que não é fácil, mas é possível fazer algumas diferenças neste processo, mesmo que este caso leve o seu tempo. And that the AU or even SADC can respond politically, and if they choose to, they can move quite fast. A União Africana, bem como a SADC, podem responder politicamente e, mesmo querendo, podem ter outras medidas. Which is why, as citizens and as activists, we just have to organize ourselves to act both legally and politically as strongly as we can. Como cidadãos, ativistas, nós temos que nos organizar e agir de forma organizada, tanto do ponto de vista legal e político. Okay. Maybe in the interest of time, I stop there so others can speak. Thank you so Por much, limitações Don. de tempo, eu vou parar por aqui e passo a palavra para o colega. Thank you so much, Don, for your great explanation. Para não roubar mais tempo, vou passar a palavra à Quitéria para poder encerrar com esta nossa conferência. Quitéria, por favor. Muito obrigada, companheiro. Antes de mais, permita agradecer bastante a Paulo, a esta equipa bastante engajada, bastante mobilizada, bastante solidária a Moçambique, que no primeiro grito de socorro respondeu ousadamente a esta nossa chamada e apoia-nos neste processo para responder a esta ilegalidade, a esta inconstitucionalidade e ajudar a repor a ordem constitucional em Moçambique. É preciso também dizer, por detrás do Donald, que nós estamos a ver aqui, há uma equipa muito mais vasta. Há alguns companheiros que estão aqui, que entraram com ele para a sessão, como a Esther, mas muitos outros de vários países africanos. Foi necessário montar uma equipa que inclui companheiros de Angola, que ajudaram mesmo no processo até de encontrar os pontos de consenso do direito internacional, mas também do sistema jurídico que vigora nos nossos países. Poderia citar o Domingos, o Milton, entre muitos outros companheiros a quem nós temos uma gratidão enorme. I'm just saying, Donald, thank you, but thank you so much to you, to all the Palu team, and to all those lawyers that is engaged to support Mozambique. Essa solidariedade, companheiros, é uma solidariedade que nós devemos tomar com muita seriedade. Eu sei que no chat nós temos muitas mensagens a dizer 2 anos, 3 anos, 1 ano. Nós queremos uma solução para hoje. E essa também foi uma das maiores discussões que nós tivemos na oficina de trabalho, entre todos os atores engajados. Nós não queremos ter que esperar 1 ano. Nós não queremos ter que esperar 1 semana. Nós queremos ação hoje e agora. E a resposta principal à ação hoje e agora é que eu tenho uma boa e uma notícia em simultâneo. É que a melhor forma desta ação que entrou hoje funcionar é vocês fazerem a vossa parte. É cada um dos cidadãos moçambicanos não esperar pelo tribunal, nem o tribunal africano, nem esperar pela Comissão Africana, mas mostrar a Comissão Africana através das ações mais importantes, que são aquelas ações internas do cidadão moçambicano que é consciente dos seus direitos e que usa todos os poderes da sua força para defender a Constituição da República dentro dos termos que os instrumentos prevê, para que nós possamos pressionar a Comissão Africana. Porque se a Comissão Africana disser para si que esses moçambicanos estão muito satisfeitos, estão confortáveis, já ultrapassaram o problema. Se o Tribunal Africano disser que esses moçambicanos também já ultrapassaram o problema de todas as formas, provavelmente a resposta do Estado moçambicano vai dizer sim, realmente nós violamos a lei, mas tudo está ultrapassado. Mas se os cidadãos moçambicanos mostrar, claro, estamos à procura de soluções consensuais para este problema,
mas é preciso que cada um de nós seja parte desta ação internacional. E assim, essa ação internacional vai ter muito peso, porque, como bem referiu, há casos de sucesso. Foram citados aqui casos de sucesso. E é preciso criar esta expectativa e dizer, como o Wilker muito bem referiu, que nós não fomos à África do Sul depositar caso da União Africana. Nós fomos à África do Sul e a outros países, que não vamos mencionar aqui, pressionar estes chefes do Estado para também patrocinarem, não financeiramente, mas tecnicamente, com o seu suporte, a posição e a queixa contra o Estado moçambicano. Mas não podíamos ter encontrado um melhor parceiro e aliado. Surgiu-nos essa porta importante, que é a União Pan-Africana de Advogados, e que está bastante convicta de que é possível fazer mudanças. E como o Donald disse, não é fácil, mas é possível fazer mudanças, mesmo que levem algum tempo, porque nós estamos a nos organizar não só para fazer pressão legal, mas também para fazer pressões políticas à altura da pressão que foi feita à União Africana para que o Conselho de Paz e Segurança cancelasse uma sessão já agendada para discutir Moçambique. Quanto tempo leva o processo? Vai depender de cada um de nós. A partir do momento que a PALO faz a parte legal, a parte jurídica, a parte dos processos, nós, moçambicanos, temos duas partes. Uma de recolher, documentar evidências para reforçar continuamente o processo, outra de agir. Há uma pergunta que é feita sempre e que nós devemos sempre responder. Se a Comissão Africana ou o Tribunal Africano decidir a nosso favor, será que o Estado moçambicano vai cumprir? Será que essa pergunta realmente nos preocupa como cidadãos moçambicanos? Eu creio que no dia que o Tribunal Africano, no dia que a Comissão Africana decidir a nosso favor, nós moçambicanos teremos a legitimidade que estamos a precisar para nós próprios instarmos o Estado a se comportar. Porque aqui, neste momento, nós, como cidadãos moçambicanos, estamos a nos sentir sozinhos e abandonados. E muitos de nós temos estado a perpisar que este país é nosso. A soberania que foi colocada na pergunta, acho que quero crer da Kátia, é uma soberania que é nossa, não é do governo, não é dos órgãos, é do Estado moçambicano e do cidadão moçambicano, estabelecida pelo artigo 2 da Constituição da República. Então, se nós, moçambicanos, tivermos a legitimação também e o apoio não só do povo, mas também dos órgãos internacionais a dizerem que esta entidade é ilegítima, não vai haver ninguém que vai travar um povo soberano de tomar as decisões necessárias para repor a ordem constitucional. Então, nós também aprendemos a fazer tudo na base da Constituição, faremos a nossa luta dentro da Constituição, complementaremos a nossa luta com a luta de cada um dos cidadãos moçambicanos, estamos também preocupados com o sangue que é jorado todos os dias pelos nossos irmãos e que ainda hoje orou por causa desta luta que nós estamos a fazer. Não prometemos milagres e conhecemos os riscos desta decisão e deste caminho sinuoso que tomamos hoje. Sabemos que nem todos estarão felizes por este caminho e esta decisão que tomamos hoje, mas seguimos firmes porque reconhecemos que é um direito que assista a cada um dos cidadãos, a estas organizações e principalmente ao Mais Integridade e à plataforma Decide, que ofereceram uma esteira muito importante para que esta ação também pudesse seguir e ter a legitimidade social que nós precisamos para garantir que o cidadão moçambicano jamais desiste de Moçambique e que nós possamos continuar e avançar uma luta para, no mínimo, mostrar que nós conhecemos os nossos direitos e que vamos fazer cumprir a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Então, queria terminar por agradecer a todos os cidadãos moçambicanos e internacionais que apoiaram-nos para que, efetivamente, este caso pudesse ser aberto e que possa seguir os trâmites legais, garantindo que nós iremos manter todo tipo de informação ao longo do processo. Muito obrigada a todas e a todos. E qualquer questão, nós estaremos sempre disponíveis a continuar a responder. Ok, tchau a todas e a todos. Ah, bravíssima. Essa última nota fechou comigo. Thank you.